Que time, hein? Também nesse painel. Meu Deus, vamos fechar com chave de ouro. No tema de não recomendada para RA1000, né? O RA1000 aí, o desafio de toda empresa que tem uma página no Reclame Aqui. E eu acho que a gente pode começar falando que o velho clichê, né? Já está até clichê de não tem receita de bolo para RA1000 nem em 1 ano, nem em 2 anos, nem em 3, nem em 4. Mas existe uma movimentação da empresa que precisa ser feita. E aí, hoje, eu queria que vocês contassem como que... A gente pode começar na ordem aqui, mas como que essa movimentação da empresa, como foi para vocês realmente dedicarem os esforços e chegarem a esse resultado de excelência? Bom, boa noite, boa tarde, né? Não é boa noite ainda. Acho que já é boa noite agora. Boa noite? Bom, boa tarde. Bom, eu sou Karina, Head de Relacionamento do Cliente da Elbor. Elbor, empresa de capital aberta, 45 anos de mercado. Temos 270 empreendimentos entregues no Brasil todo, aproximadamente 45 mil clientes, e todo o nosso atendimento é dentro de casa. Então, aí, o desafio está com a gente mesmo, né, Isa? Não adianta a gente querer botar a culpa num atendimento externo, porque é com a gente que é responsável por tudo isso. E o grande desafio é manter o que a gente precisa, que é o RA1000, né? O selo do RA1000. E aí tem vários processos que a gente faz para isso. Em 2 de julho de 2019, não sei se você estava no Reclame Aqui ainda, mas o Felipe vai lembrar, foi o último evento do RA Trust que aconteceu presencial, que foi lá no Teatro Santander. E eu estava lá com a minha equipe, a gente estava aí na plateia, e quando eu saí de lá, eu falei, um dia eu quero estar sentada nesse palco contando a nossa experiência, e esse dia chegou. Jogou no universo. Uau, parabéns! Parabéns. Para a gente, é de verdade motivo de muita comemoração, e hoje comemoração dupla, né? Porque a gente está comemorando estar aqui, dividindo com vocês, e também porque ontem a gente foi indicado ao prêmio, para estar lá com vocês no evento de dezembro. Aproveitar... Obrigada. Aproveitar para parabenizar também Cláudia Pelatin, que você também vai estar lá com a gente. Sim. A Márcia, pela Petit Jolie, que também vai estar lá com a gente. E pedir voto, né, gente? Gente, porque todo a partir mundo de setembro, votando, hein? votem na Elbor Incorporadora, por favor, porque agora eu vou botar energia em levar para casa o troféu do Ervilha. Parabéns, meninas. E lá, Cláudia, como foi a movimentação? Vocês, foi então bem rápido, acompanhei um pouco mais de perto. Decisão de começar a atender o canal, né, do Reclame Aqui. E como vocês se movimentaram e todo o processo até a conquista do selo? Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Cláudia Dantas, eu estou aqui representando a TIM Celular. E a TIM é uma empresa de telecomunicações, uma empresa bem grande. Nós temos aproximadamente 60 milhões de clientes. E não é fácil ter uma base tão grande, né, serviços tão complexos, uma gama tão grande de disponibilidade de serviços. Eu arrisco a dizer, tem alguém aqui hoje que não usou o celular? Não, né? Então, é um serviço que todo mundo usa todos os dias e, obviamente, que quando ele falha, a reclamação é imediata. Isabela, você falou uma palavra que ela é fundamental. Nós tomamos a decisão de estar aqui hoje. A TIM passou pela carinha roxa que o nosso amigo falou ali há algum tempo atrás, né? Nós sempre tivemos uma estratégia, obviamente, de atender muito bem os nossos clientes, né? De oferecer uma jornada de qualidade, de excelência, mas sempre muito voltada para os nossos canais que a gente entendia que eram os nossos canais convencionais e tradicionais, como disse a Karina, né? Nós também temos as nossas centrais de atendimento, que são centrais próprias, temos centrais parceiras, e nós tínhamos o entendimento que a gente sempre tinha que oferecer a melhor rede, a melhor cobertura, os melhores planos, as melhores ofertas e atender muito bem os clientes quando eles procuravam as nossas centrais de atendimento, os nossos canais digitais. E aí nós entendemos que, a gente sempre falava, né, de customer centric, o cliente tem que estar no centro da atenção, o cliente tem que ser o nosso centro.
E aí a gente entendeu, para o cliente estar no centro da atenção, eu preciso respeitar esse cliente e entender que eu preciso me relacionar com ele aonde ele quer se relacionar comigo. E foi aí que começou a nossa história com o Reclame Aqui, né, e com outras plataformas e com outras mídias, né. O cliente hoje quer se relacionar conosco pelo Twitter, quer se relacionar conosco pelo Instagram, ele quer se relacionar conosco pelos órgãos recursais e ele quer se relacionar conosco também pela plataforma do Reclame Aqui, né. Por um momento, muitas empresas imaginam que, se eu for responder o Reclame Aqui, né, o nome fala, uma plataforma de reclamação. Então, eu vou imaginar o Reclame Aqui como estimular que os clientes façam reclamação. E essa foi uma mudança de mindset que a TIM teve. Não, o Reclame Aqui é uma plataforma de reputação. Reclamação, ela é inevitável quando você tem usuários que usam o seu serviço, o seu produto a todo momento, né? É óbvio que nós temos uma obrigação, né, e uma consciência que a gente tem que reduzir esse volume, né, que nós temos que facilitar a jornada do cliente. Mas alguma reclamação, ela vai existir. E quando ela existir, nós temos que ter o compromisso de responder, né, e de gerar essa comunicação com o cliente por onde ele escolha, né, onde ele quer falar conosco e que ela seja fluida, respeitosa e de qualidade aonde ele deseja. Então, nós começamos a conversar com o Reclame Aqui e nós entendemos que a gente pode gerar reputação através da plataforma do Reclame Aqui. E foi essa a nossa decisão. Então, nós vamos entrar no Reclame Aqui respondendo às reclamações que existem ali e vamos usar todo o método de qualidade que a gente já possui para tratar as reclamações nos nossos canais convencionais, também no Reclame Aqui. Então, foi essa a nossa decisão, e realmente, em muito pouco tempo, foram 4 meses e meio, nós saímos de não recomendada para o selo RA1000, e é um projeto de muito orgulho que a gente carrega conosco, porque, como diz a Karina, tão difícil quanto conquistar o selo RA1000 é manter o selo RA1000. Mas nós lutamos incansavelmente, todos os dias, para isso, em respeito aos nossos clientes, em respeito ao nosso trabalho e em respeito ao nosso compromisso. Nós temos uma missão na companhia, que é ser a operadora mais querida de telecomunicações do Brasil. Parabéns. E na Petit Jolie, como foi a movimentação? Então tá, boa noite, boa tarde, não sei. Eu sou a Márcia, hoje eu sou responsável pela área de relacionamento e pelos negócios digitais da Níger. A empresa é a Níger, e dentro da Níger a gente tem a nossa marca própria, que é a Petit Jolie, que a maioria das mulheres aqui devem conhecer, né? A Níger, ela é propriamente uma indústria, então ela é uma indústria com 31 anos, né? Hoje a gente produz grandes marcas como Nike, Adidas, ASICS. Então, a Níger sempre teve essa cultura da indústria. E aí, faz 15 anos que nasceu a Petit Jolie. A Petit Jolie é uma marca própria, e aí toda a parte de desenvolvimento, marketing, atendimento veio para dentro da empresa, que trabalhando com essas outras marcas a gente não tinha, né? Então, foi um desafio, apesar da Petit Jolie estar completando 15 anos no ano que vem. Foi a partir de 2018 que a gente teve uma virada de chave e entendeu que a gente precisava se relacionar com os consumidores. Até então, como a Petit Jolie hoje está presente em mais de 7.000 pontos de venda multimarcas, a gente entendia que a responsabilidade do atendimento ao consumidor final era da loja, não nossa como fabricante do produto. E aí, em 2018, com a entrada do canal próprio, né, a gente lançou o nosso e-commerce, começou a surgir as demandas de consumidor final diretamente no nosso colo. Então, o cara que comprava, a pessoa que comprava no e-commerce tinha uma dificuldade com a entrega ou tinha um problema com o produto, e aí a gente passou a tratar essas reclamações. Só que aí a gente entrou num conflito que foi a nossa nota no Reclame Aqui, ela era não avaliada, tá? Por quê? Porque a gente simplesmente entendia que aquilo ali não era uma responsabilidade nossa. Isso era uma responsabilidade, o atendimento era uma responsabilidade da loja que vendia o produto. E aí, em 2018, quando a gente virou isso, veio essa preocupação do precisamos mudar isso, porque a pessoa, antes de comprar no e-commerce, ela vai lá no Reclame Aqui, vai olhar como é que está a nossa avaliação, e quando ela vê que está não recomendada, ela não vai comprar. E aí a gente começou a fazer um trabalho, várias discussões internamente,
E aí eu tive que trazer essa abordagem para dentro da empresa, da gente entender que não eram só as reclamações do e-commerce que a gente precisava tratar. A gente precisava assumir todo o atendimento, porque agora, hoje isso está consolidado, né? O cliente, ele não é do canal, o cliente, ele é da marca. Então, por exemplo, ano passado a gente entrou com o nosso canal de monomarca, então atualmente a gente tem 15 lojas exclusivas Petioli, mas a gente parou de olhar canal. Então, hoje a gente tem uma central de atendimento com pessoas dedicadas, trabalhando para atendimento ao cliente, independente do canal. Se ele comprou no marketplace, se ele comprou no nosso site, se ele comprou numa lojinha lá no interior do Rio Grande do Sul, ou se ele comprou em uma loja monomarca, que é exclusiva Petioli, e ele entrar em contato com a empresa com algum problema, ou de qualidade de produto, ou de atendimento, de experiência, a gente assume esse atendimento, bota debaixo do braço e faz toda a gestão dele. E foi essa mudança que nos proporcionou, então, sair lá de não recomendado, sem olhar nenhum para atendimento ao cliente, e em menos de um ano a gente conquistou o selo da RH1000 também, porque a gente entendeu que essa responsabilidade era nossa. Respondendo a tua pergunta lá inicial do como isso aconteceu, a gente sempre fala que passou por 3 pilares. Assim, eu acho que todo mundo que se pergunta como chegar na RH1000, principalmente quando tu tem uma avaliação um pouco negativa, eu considero 3 pilares fundamentais. Tá? O engajamento da direção, da presidência, do CEO, ele vai precisar acontecer, porque é uma cultura que, se ela não vir de cima, a gente não consegue disseminar entre todas as áreas. Então, é algo que a diretoria precisa comprar e precisa bancar com a gente. Isso aconteceu lá o ano passado, a gente ganhou o prêmio do CEO RH1000, no prêmio do Reclame Aqui, então, porque o nosso CEO entendeu, de fato, a importância, né, e comprou isso com a gente. Vai passar por pessoas, a gente precisa ter gente, eu me esqueci o nome da menina que estava aqui, que estava falando agora da Portobello, a gente precisa ter gente que nem ela nos nossos times, a gente precisa ter assistentes, analistas, supervisores, que acreditem no projeto que a gente tem, que entendam a importância do Reclame Aqui, a importância do RH1000, a importância de encantar os clientes, e processos e fluxos bem definidos. A nossa conquista do selo da RH1000, ela passou só por revisar processo, fluxo. Assim, eu poderia resumir nisso, tá? A gente simplesmente não tinha nenhum processo, nenhum fluxo estabelecido para atendimento ao cliente. Então, mudava a pessoa, ela atendia conforme ela queria, ela fazia o processo conforme ela queria, e a partir do momento que a gente desenhou todos esses cenários, começou a trabalhar treinamento de equipe, algo que é muito importante. O selo RH1000 veio em menos de um ano, assim. Então, falando um pouquinho da nossa experiência, o que eu gostaria de deixar é, gente, diretoria precisa comprar com a gente. As equipes, a gente precisa ter pessoas engajadas e que acreditem no projeto, e fluxos e processos bem desenhados. Até costumo brincar que não adianta a gente ter gente legal no time, engajado, se ele não sabe o que fazer, não tem o processo desenhado. Por mais legal que ele seja, ele não vai conseguir encantar, porque ele não sabe o que fazer, em cada situação ele vai agir de uma maneira. E não adianta tu ter fluxo e processo desenhado, tudo lá no sistema, cada caminho que deve percorrer, se a pessoa que está ali na ponta não acredita naquilo e não vê valor naquele fluxo, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, o nosso processo passou por esses 3 pilares, assim. Ô Isa, você sabe que a nossa história enquanto Elbor Incorporadora é um pouquinho diferente das meninas, a gente conversou um pouquinho antes. A gente está com o selo RH1000 tem 3 anos, né? A gente segue com ele, como eu disse, difícil de manter, mas a gente está lá. E um pouquinho da nossa história. Eu estou na companhia tem 4 anos, e quando eu entrei, o meu desafio pessoal era mostrar para os nossos executivos, porque tinha que vir da cultura, a importância do RH1000, do Reclame Aqui, para nossos clientes. Então, eu fui apresentar um processo, e é engraçado, vou contar uma história, vou confidenciar aqui. Nessa reunião com os executivos, um deles falou para mim, não, Karina, não dá, porque eu tenho um vizinho lá do prédio que eu moro, e eu desci o elevador com ele, e ele me disse que ele recebeu uma reclamação no Reclame Aqui, e esse vizinho é um dono de uma fábrica de leite, e ele mandou uma caixa de leite para o cliente.
como é que a gente vai fazer isso, Karina? A gente vai dar um apartamento para o cliente que reclamar? Não posso, né? Porque daí ele desce o elevador e ainda conta, reclama lá que eu ganho um apartamento, a gente ia passar a dar apartamentos, então não dava. E aí ele estava desacreditado por isso, porque ele tinha essa visão. Então eu expliquei para ele que não era assim. Organizei uns processos em que eram basicamente assim. A cultura da empresa, eles precisavam nos ajudar. O KPI, o Reclame Aqui, é passar a ser um agente medidor dos nossos resultados. Aí eu vou puxar um pouco de sardinha para vocês, tá? A gente ia ter que ter o Hug.me e a Brand Page, porque com o Hug.me eu ia conseguir medir o que estava acontecendo e saber antes quando o problema iria acontecer. Com a Brand Page, eu iria saber como eu queria que meu cliente me visse dentro da ferramenta. E depois de tudo isso, organizar os processos e, para finalizar, comprometimento. E aí o meu compromisso naquela reunião com ele foi: daqui a 6 meses a gente vai sair do bom e do ótimo e vai para o RA1000. A gente vai cair por um tempo, a gente vai ficar lá, sobe e desce no RA1000, mas daqui a 1 ano a gente vai se manter no RA1000 e não vai cair mais. E foi o que aconteceu. A gente está, como eu disse no começo da minha explicação aqui, há 3 anos com o selo, e é isso. Foi essa mudança toda de cultura que fez com que a gente conseguisse conquistar e se manter com o selo. Muito bom. Você vê que tem muita coisa envolvida realmente, né? Investimento, processo, cultura. Cláudio tem um caso legal, né? Um experimento que vocês têm de mudanças que vocês fizeram no Reclame Aqui, né? Para o canal do Reclame Aqui, e depois até replicaram isso em outros canais. Quer falar um pouquinho? É interessante porque a Karina bem falou, né? Empreender um novo canal de atendimento é sempre muito difícil, né? Porque você tem que convencer os heads, né, da tua companhia de que aquilo vai ser bom, né? E que você vai conseguir se aproveitar disso. E eu comentei com a Isabela, né, em outra oportunidade, que quando a gente começou a responder o Reclame Aqui, né, a gente começou, obviamente, por um respeito aos nossos clientes, né, de se comunicar com eles e de não deixá-los no vácuo, né, de dar as respostas aos anseios. E depois a gente começou a mostrar para a companhia que, além de responder os clientes, além da reputação que a gente estava mostrando para o mercado, que era uma plataforma extremamente rica e que a gente conseguia pegar a experiência do que tinha de informação naquela plataforma e extrapolar para dentro da companhia. Então, hoje, a gente consegue usar a informação do que os clientes nos contam dentro da plataforma para balizar os nossos processos, né? Então, a gente conseguiu mostrar para as nossas áreas de negócio, né? Então, para marketing, para a área de CTIO, para a área de rede, enfim, o quanto é rico a gente usar aquelas informações. Os clientes estão contando para a gente as nossas dores, né? E aí é interessante porque hoje a nossa área de rede, ela já se apropria daquela informação sem eu precisar passar para eles, né? Então, eles já têm ali uma inteligência artificial que eles já captam as reclamações dos clientes para balizar, por exemplo, se a gente está com problema de rede em alguma localidade. Porque se a gente está com problema de rede, o cliente rapidamente vai ali e vai colocar uma reclamação. Então, eles rapidamente conseguem fazer uma ação de contorno e regularização da nossa rede. Então, a nossa área de marketing rapidamente consegue absorver ali as reclamações do cliente com uma riqueza muito grande de detalhes para entender que a gente tem um plano bom, mas que os clientes não estão entendendo, né? Que a comunicação não está fluida e que a gente tem que melhorar, né? Então, isso é muito importante, que as empresas se apoderem dessas informações, né? Então, a reclamação, ela não tem que ser usada só para resposta e para reputação. Ela tem que ser usada também para retroalimentar os processos da tua companhia, para que a gente realmente consiga melhorar, né? Eu estava conversando há pouco com o meu CRO e eu estava falando para ele, né, que nós, responsáveis da área de atendimento, a gente tem uma missão ingrata, que é acabar com o nosso trabalho, né? A gente tem uma missão de, todos os dias, diminuir o volume de reclamações. E o Reclame Aqui nos possibilita isso, né? A gente tem uma riqueza de detalhes, então a gente cruza as reclamações do Reclame Aqui com as outras reclamações que a gente tem no nosso call center e nos outros órgãos, né, nos outros canais que os clientes reclamam, e a gente consegue distinguir um nicho, né, de problemas e de pontos ofensores que a gente precisa colocar mais atenção. Então, isso é muito positivo e eu sugiro que todas as empresas comecem a usar isto, porque aí vocês
vocês vão ver que, mais do que o selo RH1000, vocês vão ter clientes fidelizados, e isso é o mais importante. Muito bom. Acho que eu queria puxar um tópico de reputação não dá para comprar, né? A Márcia, a gente estava conversando ali um pouco antes, e ela trouxe o que eles estavam discutindo, o que a empresa discutia, né, nesse momento de virada de chave. A gente vai começar a atender o canal e qual vai ser a estratégia que a gente vai seguir. E tem caminhos curtos que não são sustentáveis, né? E vocês chegaram até a pensar na possibilidade de, para cada reclamação, depois da tratativa, eu enviar algum tipo de brinde, eu enviar uma bolsa, né? E ainda bem que vocês agiram e viram que isso não ia, né, e nem começaram a fazer. Mas como foi tomar essa decisão e depois ver que, tá vendo, era só eu tratar o problema do cliente, né, que não precisava oferecer outra coisa? Até linkando com o que a Cláudia falou, eu costumo comentar nos treinamentos com o time de atendimento que atender é relativamente fácil, difícil é entender. Entender o que o cliente está reclamando é a dor hoje do setor de atendimento. Porque chegar ali, copiar a resposta e responder todo dia a mesma coisa e não entender que aquele problema se repetiu 10 vezes com 10 pessoas diferentes, entender que aquilo não é um problema exclusivo, e sim, não é um problema exclusivo do consumidor, e sim algo da tua marca, esse é o difícil hoje de tu encontrar pessoas com essa visão nos postos de atendimento, assim. E aí, comentando o que a Isa falou, lá em 2018, então, quando começou esse desespero, porque foi um desespero, gente, assim, ó, a gente ia entrar com e-commerce da marca própria, falando de experiência, personalização de produto, e aí a gente entender que a pessoa ia lá no Reclame Aqui e não ia comprar no site, porque a gente nunca fez nada em relação à nossa reputação lá. E aí bateu um desespero, assim, na diretoria, em todo mundo, e aí várias reuniões, e o que a gente vai fazer, e quais são as ações. E aí, em uma das reuniões, inclusive com a direção, veio uma ideia dessas mirabolantes. Tá, e se a gente pegar e toda reclamação mandar um brinde, aí solicita avaliação, e isso vai melhorar a nossa avaliação. Daí, eu vim de uma outra empresa que tinha uma cultura muito focada em atendimento, né, e eu sabia que as coisas não se resolviam assim. E aí, naquele momento, eu disse, gente, para tudo. Se a gente decidir que vai fazer isso, eu não concordo, mas, né, daí é uma decisão de cima. Mas eu acho que não é esse o ponto. A gente precisa entender que reputação é algo que não se compra, assim. Eu acho que falando com todas as letras, assim. E o cliente, ele não quer uma bolsa. Hoje, por exemplo, a gente vende calçados, bolsas e acessórios. O cara teve um problema com calçado, eu vou enviar uma bolsa para a casa dele, como se eu estivesse resolvendo o problema dele. Parece até um cala-boca, tipo, toma a bolsa aí e para de reclamar. Então, é por isso a mudança da cultura. O CEO da empresa e a direção, eles precisam entender do que a gente está falando, o que é uma cultura de atendimento. Não é só a reputação lá no site, é uma cultura de atendimento. Então, naquele momento, eu falei, não, gente, por favor, não vamos seguir com isso. Aí eles entenderam que, ok. Aí me desafiaram, então, tá, a gente não vai fazer isso, mas o que a gente vai fazer que vai resolver? Eu falei, a gente vai só ouvir o cliente, entender o que ele quer, e aí a gente age em cima da dor dele, não da dor que a gente acha que ele tem. E aí foi muito engraçado, porque o nosso maior índice de reclamação era relacionado ao atendimento da loja física, só que é uma loja física multimarca, que a gente não tem controle. É uma loja que tem um dono lá que compra da Níger, né, compra os produtos da Pediali para revender. E aí, o que eu disse? Vamos intermediar essas reclamações. A gente não vai nem trocar esses produtos, a gente vai só intermediar essas reclamações. Então, cara, abre o Reclame Aqui, a gente fala com a loja, fala com o consumidor, entende o lado de cada um e aí propõe uma ação que não prejudique o multimarca, porque também é nosso cliente no B2B, né? Mas que resolva a situação do consumidor final. E aí, a partir disso, a gente começou a entender que, às vezes, era só... Bem na época, a gente estava entrando com e-commerce também. Então, cara, ele teve uma experiência péssima na loja física, assim, mas extremamente ruim, que era relacionada ao atendimento daquela loja, que aí é realmente algo que eu não tenho controle. E a gente falou, tu conhece o e-commerce da marca? Vamos fazer o seguinte, faz a primeira compra no site, com frete grátis aqui, vive essa experiência com nós, e aí, se tu entender que show, passa a comprar no e-commerce da marca. Se tu não quer mais ter esse relacionamento com essa loja que te proporcionou uma experiência ruim.
E aí a gente começou a entender que o cara só queria uma experiência de atendimento melhor. Ou a gente indicava outras lojas na região dele. Tinha situações que a gente ligava para a loja e falava, gente, olha só, a gente está com um problemão, eu posso pedir para o cliente aí, vocês resolvem com ele? E a loja entendia a gravidade do que estava acontecendo, porque talvez num primeiro momento ela não tivesse entendido, entendia que ela ia perder um cliente se ela não fizesse nada, e aí a gente começou por isso. Então, só ali a gente resolveu uns 70% das reclamações mais críticas que a gente tinha, fazendo essa intermediação, fazendo as lojas que estavam de acordo mudarem um pouquinho essa visão do atendimento que elas tinham também, e as que não estavam, cara, tu vai perder esse consumidor se tu não focar nele também. E aí, a partir disso, a gente começou com essas ações. A questão de criar processos. Cada pessoa que entrava na área de atendimento respondia o cliente da forma que queria. Então, lá no Rio Grande do Sul, a gente fala guria, né? Se ela quisesse mandar oi, guria, ela mandava. Se ela quisesse mandar bah, que horror o que aconteceu contigo, ela mandava. Não existia processo, não existia resposta padrão. Eu não gosto, tá? Resposta padrão a gente costuma usar, mas não é que a gente usa a resposta padrão para tudo. Mas a gente precisa ter pelo menos uma base de comunicação da marca, né? A gente diz, a Petit Jolie é uma marca amiga, é uma marca jovem. Então, não vou me relacionar com a minha consumidora como guria, mas também não vou mandar para ela prezada cliente. Não vai fazer sentido para o meu público. Então, a gente começou a definir respostas padrões. De fato, a gente passou só a atender os consumidores e isso já eliminou o problema. É só entender a dor dele, responder. Tem vários casos, que nem ai, desculpa, eu tenho problema com... A Karina comentou. Não tem como dar um apartamento novo para o cliente. No nosso caso, também é produto, 90 dias de garantia do fabricante. Mas, assim, hoje eu posso afirmar para vocês que mais de 50% das reclamações a gente resolve sem trocar o produto e o cliente sai satisfeito com o atendimento, porque ele entende, a menina da Portobello falou também, que a gente tem um papel de orientação em relação ao consumidor. Então, tem situações que o cliente entende, que ele entende que, cara, se eu botei a bota para lavar dentro da máquina de lavar roupa, a chance de isso dar um problema é grande. Isso não está relacionado a um defeito de fabricação do produto. Então, foi bem bacana esse processo. E aí, como a gente logo conseguiu o selo RH1000, foi muito legal para a direção entender também que existiam várias outras alternativas e que estavam muito mais relacionadas a criar uma cultura de atendimento do que dar algo para o consumidor, e sabe? Com certeza vocês saem ganhando muito mais, né? E aí veio o resultado ali também genuíno. Essa relação, eu queria também que a Karina e a Cláudia contassem se teve alguma mudança na relação do consumidor depois que a marca atingiu o selo do RH1000. Posso começar? Tá bom. Bom, com certeza teve. A gente foi até surpreendido com contatos de cliente, depois que já entrou para dentro de casa, falando, olha, eu escolhi comprar um empreendimento, um apartamento seu, porque eu fui te pesquisar antes de fechar o negócio e eu vi que você era a única incorporadora do Brasil com o selo RH1000. E não só com o cliente final, como a gente é uma empresa de capital aberta, nós também tivemos casos de investidores da companhia que também optaram por investir na companhia por conta do selo. Então, sendo o Reclame Aqui um KPI para a gente, quando a gente entrega isso para a nossa diretoria, para a nossa presidência, a gente só tem a entender que a gente está no caminho certo. Isa, com certeza. É muito interessante, porque às vezes a gente pega uma reclamação e a gente sente, né, pelas palavras escritas ali no site, o estresse do cliente inicialmente. E aí, depois que ele tem a interação ali com o consultor de atendimento e que ele recebe o amparo e a resposta, né? E aí a relação no final, ela fica tão saudável e ele solta um Deus te abençoe, muito obrigado por você ter falado comigo, era só isso que eu precisava. Então, com certeza, é uma relação muito mais humanizada, né? Mudou sim a relação. De novo, a TIM tem enveredado um esforço muito grande para que a gente consiga demonstrar o nosso respeito aos nossos clientes em vários canais, né? Aqui fazendo um pouquinho da nossa propaganda, me permita. Semana passada eu estive no Procon São Paulo. A TIM foi a primeira empresa brasileira a ser reconhecida com o selo de eficiência de qualidade pelo Procon São Paulo.
né, as empresas têm que garantir uma resolubilidade de 85% de respostas por 3 meses, e a TIM foi a primeira e única empresa a conseguir esse selo, né, então a gente foi reconhecido pelo secretário do Estado de São Paulo. E isso é um engajamento que veio depois do Reclame Aqui. Então, a gente começou com o Reclame Aqui. Poxa, a gente atingiu o selo RA1000 e isso nos impulsionou que a gente, poxa, nós somos capazes, né? Então, a gente tem a liderança na Anatel, a gente tem a liderança no selo RA1000, a gente está recebendo esse feedback positivo dos nossos consumidores, então a gente não pode parar por aí. A gente está realmente nessa busca de demonstrar, né, essa boa relação consumerista em todos os canais, e é muito gratificante, né, quando a gente consegue efetivamente receber esse feedback extremamente positivo dos nossos consumidores, que entram estressados e saem extremamente satisfeitos de terem tido uma solução e que nem sempre passa por nenhuma concessão de nenhum ajuste, de nenhum reajuste, né? Passa realmente por uma explicação, passa, né, por realmente uma explicação mais aprofundada de um problema, né? Às vezes ele está reclamando, o seu serviço não está funcionando, e a gente vai demonstrar que naquele momento talvez ele não pagou a fatura e ele não sabia, né? Então é isso, né? É uma relação de respeito, mas mudou. Eu posso roubar 2 minutos do happy hour de vocês? Porque a gente estava falando da importância de ter o selo e de manter. E a Karina, ela guardou aqui um segredo, porque eles mantêm o selo há 3 anos consecutivos, sem cair. Então, Karina, para fechar, qual é o segredo de manter o selo RA1000? Muito rápido, tá? Que eu sei que todo mundo quer ir para o happy hour, até porque vocês são bons de happy hour. Bom, a gente entrega mais que sonho, né? A gente entrega propósito de vida. Então, a gente tem que honrar isso. E o nosso segredo, e segredo não se conta, hein, mas vou contar porque gostei de você. O nosso segredo é porque eu tenho na minha equipe a Elis, a Juliana, a Tainá, a Camila, o Vinícius, a Suelen, o Matheus, a Letícia. Todo mundo está aqui e eles são comprometidos pra caramba. Eles estão comigo no dia de sol e no dia de chuva, e é isso que vocês têm que fazer com a equipe de vocês, porque sozinho a gente não faz nada. Uau! Obrigada, meninas.